Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Neilson, onde ele continua a nos contar sobre a sua experiência e também responde as várias perguntas que fizemos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica aqui no link, dá uma conferida, volta aqui para assistir a segunda, você vai gostar. Bom proveito! Eu entendi, vou falar assim, fui entendido de que se eu voltasse, eu poderia fazer um mecanismo inverso de desmistificar tudo que eu havia aprendido. E aí eu lembro que quando eu ouvi, escutei, ouvi, sim, eu entendi, mas não era entender, era sentir a frase, era uma coisa muito louca, muito gostosa. E quando eu entendi que se eu voltasse, eu conseguiria desconstruir toda a informação mistificada que eu havia adquirido, eu estaria retornando, quando fosse a hora de retornar, de uma forma muito, muito próxima, ou se eu conseguir, como vou se chamar assim, se eu conseguisse atingir o Nirvana, se eu conseguisse atingir a iluminação dos mestres ascensionados, enfim, dos santos, sei lá, se eu consigo, eu estaria num estado energético muito, muito próximo do que eu estava experimentando ali. E aí eu peguei e decidi, olha só, eu não pedi permissão, eu eu decidi, porque eu sentia, era essa informação que eu recebia. Olha, porque quando eu falei de Deus, lembra que eu falei agora há pouco de Deus? Quando eu falei de Deus, naquele momento eu tive um entendimento, me foi ouvido, eu ouvi e foi falado assim, olha, se para você, no conceito que você construiu, terreno, existe um Deus, se lembre de que se Ele criou você, toda a criação de Deus tem infinitésima parte de Deus. Se a energia de Deus é infinita, então a criação tem infinitésima do infinito. O que vai mudar é a potência. Então, isso eu estou voltando, que é confuso, porque como era tudo ao mesmo tempo, tudo acontecia junto, é complicado. E aí, então, na verdade, eu tenho que considerar a formação, eu tenho que voltar, hoje eu estou dizendo assim, hoje minha verdade é outra, tá? Mas eu tenho que considerar a minha verdade no que diz respeito ao passado, educação dogmática e tudo mais, né? Onde, imagina que blasfêmia eu me senti Deus. Isso é uma blasfêmia. Isso é um atentado a Deus. É uma coisa louca. Então, assim, eu entendi que o que estava sendo falado para mim era uma verdade. Sim, se mesmo no meu conceito de educação católica firme que eu tive, né, torna a falar, um pai seminarista, uma mãe católica, neto de italianos, Deus no céu, Papa na terra, queria ser padre, depois fui chefe de grupo carismático, enfim, um monte de coisa. Eu comecei lá a me tocar, falei assim, é verdade. Se Deus criou tudo, se eu considerar a minha formação espiritual, é fácil entender então que Deus é uma energia onipotente, onisciente, onipresente, e é fácil eu entender de que eu sou a criatura e de que eu sei, eu tenho essa concepção comigo de que eu sou criatura de Deus, então eu sou de Deus, eu tenho Deus em mim.
Mas se eu aceito, isso é fato, de que Deus é uma energia onipotente, onisciente, onipresente, e eu tenho a infinitésima parte dele, então eu tenho a energia infinita de Deus. A questão é que eu estou com uma potência menor, porque eu tenho uma limitação material. Aí volta de novo lá atrás, nessa coisa atemporal, da minha dúvida do que eu não queria voltar. Porque a sensação que eu tinha lá era de onipotência. E ao mesmo tempo, hoje falando isso para você, Carlos, eu tenho toda a ciência de que muitos cristãos ou não cristãos podem achar que isso é uma blasfêmia, que isso é uma prepotência absurda. Mas é a minha verdade. É o que eu vivi, é o que eu senti, é o que eu aprendi no meu vazio, na minha mente liberta. E nisso, voltando de novo agora, mais para frente, tentando colocar cronologicamente, eu entendi que, como foi falado, se eu fizesse a desconstrução da minha mente dogmática, mistificada, eu conseguiria ter uma projeção. Nesse momento eu já sabia que era tudo energia. Eu conseguiria estar num processo energético, como que eu vou dizer, numa situação de vibração diferente. E aí isso envolve, aí ia vindo conceitos de religiões assim, que depois eu vou continuar o relato, hoje eu fui estudar depois que eu voltei e realmente tudo a ver. Então, por exemplo, quando eu falo na minha fé católica, com os 10 mandamentos e tudo mais, né? Quando me foi falado, entende, que não é preciso, mas eles falavam mas ao mesmo tempo vinha assim, não precisa parar, você para se quer, você continua se quer, era tudo assim, tudo livre, era puro livre-arbítrio, você decide, sabe, você decide. E, olha, a questão é a seguinte, para você refletir, pega tudo quanto é mandamento, tudo quanto é dogma, tudo do que você foi educado, mais o que você conhece de outras, de tudo, e põe numa frase só. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse para você. E somente aceite receber do outro o que você faz para ele. Mas entendendo que o outro não é o outro ser humano. O outro é tudo o que existe no universo. Não só na Terra. Na Terra, com tudo que existe nela, se você chutar uma pedra, você está fazendo mal. Se você polui o ar, você está fazendo mal. Se você polui a água, você está fazendo mal. Se você desmata, você está fazendo mal. O outro também é o planeta, é cada situação. Então, isso para mim ficou muito claro. Eu entendi que se eu pegar isso em hoje eu consigo empregar isso em qualquer religião, em qualquer coisa. Até no ateísmo, porque existe o ateu deísta, quer dizer, teísta, mas existe aquele ateu materialista, quer dizer, mas se eu usar esse conceito, eu consigo abordar todas, eu consigo entender, me enquadrar em todas as formas ético-religiosas que existem. Essa é a minha verdade. Então, nesse momento, como eu falei lá, eles nunca me cobraram nada, nunca me falaram, você tem, você não tem. Você vai, você fica. Eu falo aqui a mesma coisa, Carlos. Eu não estou falando para ninguém fazer ou desfazer, ninguém acreditar ou desacreditar. Eu estou apenas dando um relato para que a pessoa possa refletir sobre as dúvidas que ela talvez possa ter e não consegue achar resposta. E aí veio essa questão de voltar. Então, eu decidi voltar. Quando eu decidi voltar, eu já não estava mais lá, eu estava aqui. Uma coisa muito louca. Só que o engraçado é que quando eu estava aqui,
Para eu chegar aqui, eu sei que eu passei por dentro de um buraco negro. Eu passei pelo buraco negro no momento em que eu decidi que eu voltaria para me desmistificar. Hoje eu sei que eu passei pelo buraco negro porque é óbvio que eu fui estudar, né? Depois eu vou estar falando disso. Porque na hora que eu decidi que eu queria me desmistificar, olha só, eu amo minha esposa, amo minhas filhas. Se eu tiver que parar de existir aqui agora, por causa delas, eu paro, na boa. Por amor a elas, tranquilo. Mas a volta não dependeu delas. A volta dependeu da decisão quanto a eu querer me desmistificar. Para que quando eu deixar aqui, eu esteja numa vibração e numa amplitude condizente com um ponto maior. É isso. E aí, sim, eu voltei. E nisso eu me lembro que, como eu relatei que eu havia saído da UTI, eu lembro de um primeiro relance num quarto de enfermaria. Nesse quarto de enfermaria, eu lembro que eu tive o relance de estar na cama, no quarto, vendo minha esposa. Buf! Só que aí foi diferente. Eu não voltei para lá. Não foi um flash de materialidade. Na verdade, foi um retorno à materialidade. Mas eu perdi a consciência. Mas ao mesmo tempo eu perdi a consciência, mas eu comecei a ter um monte de flashes mentais. E eu comecei a ter entidades falando comigo. E essas entidades me davam receitas de banhos que eu tinha que tomar. Mas elas eram muito claras para mim. Não era porque a erva é santa, se é essa para usar a palavra. Não é porque a erva é milagrosa. Não, é porque existe uma energia. É como se fosse um estupim para acionar um outro estupim. Que aí eu conseguiria estar me regenerando. E viver um monte de informações. E eu, então, só de antemão falando, eu comecei a dar receitas de chás que era para minha esposa trazer para tomar banho na enfermaria. E minha esposa fazia os chás e trazia. Ué, era para tomar banho, eu já estava tomando banho de chuveiro, não estava? Eu tomava banho com a erva, sem problema nenhum. Só que aí, eu também estava entendendo de que as entidades, na verdade, não eram só entidades que haviam, vou usar essa palavra só para entender, tá? Que haviam desencarnado da Terra. Havia entidades que nem tinham passado por aqui. Havia entidades que haviam morrido nos seus planetas de origem, digamos assim, desencarnado lá. Mas havia entidades que também não eram desencarnadas nos seus planetas de origem. Aí começou a virar uma confusão. Nossa, aí eu comecei. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter. Gente, não sei o que vai acontecer, dá um jeito aí, me ajuda. Mas eu comecei a identificar uma coisa muito séria, Carlos. Que a minha maior aflição era como explicar aquilo para as pessoas que me rodeavam. Porque aquilo que eu estava vivenciando, no meu conceito humano, era pura, era espiritualidade pura, acrescida do conceito de vida extraterrestre. Olha só a loucura. Então você imagina um cara, formação super rígida católica, família, tudo, ter que começar a fazer coisas e pedindo coisas que são atreladas no conceito humano a questões de religiões espiritualistas. E questões ainda quanto a serem
fanáticas ou fantasiosas quanto a serem extraterrestres. Você imagina juntando, já é difícil, eu fico pensando assim, eu gosto de falar, estou falando porque as pessoas que passaram por isso, fiquem calmas, viu, porque é muito natural, a gente fica aflito mesmo, porque a gente tem mais medo de enfrentar os outros do que reconhecer o que está acontecendo com a gente, viu? Isso é muito sério. Porque a sociedade, ela forma engramas psíquicos, essas cicatrizes psíquicas que são difíceis da gente vencer em nós mesmos, mas nós também temos que vencer egrégoras, quer dizer, grupos com forças mentais e entendimentos que são proseliteístas, quer dizer, querem convencer de que tem que ser daquele jeito, ou são sectaristas, se não for daquele jeito tem que morrer. Quando, na verdade, todo esse processo, eu estou falando de EQM de novo, todo esse processo desse vazio, desse silêncio absoluto, desse preto, desses cristais, dessa luz que brotava do que eu era tudo, eu era nada, que eu fazia parte, bom, enfim, tudo isso, na verdade, eu cheguei com o conceito de que tudo isso é o quê? Existe muito mais coisas do que a vaidade humana acha que explica. E conceitos foram passados em sociedades diferentes, em pontos geográficos diferentes, entendidos de formas diferentes, porque depende da criticidade da pessoa que recebeu essa informação, e ela vai traduzir com o enfrentamento social que ela tem, que ela julga que ela consegue vencer. Então, na verdade, todas as religiões estão certas, Carlos. Todas as religiões têm suas fragilidades. E um exercício que foi me passado, e que eu estou falando pela primeira vez, falei uma vez quando eu conversei com você, e estou falando pela primeira vez agora em público, que eu fiz um exercício que foi plantado, assim, que eu entendi que eu tinha que fazer. Começa a ler abnegadamente. Não se importa se é o luciferianismo, catolicismo, cristianismo, budismo, shintoísmo, não importa o que, não importa qual livro, se é Torá, se é Bíblia, se é Cabala, não importa qual. Leia abnegadamente, leia sem criticar, leia vista-se de que você é um fiel daquilo. Você é o fiel que faz aquela leitura, ou você é o fiel que estuda aquela religião. E começa a pegar os nomes e pôr conceitos. Constrói uma tabela Excel. Ordena os nomes com os devidos conceitos. Agrupa os conceitos e formula os conceitos de forma sem tomar partido de nada. E você vai ver que tem um monte de nome que você inclui no mesmo conceito. E aí você pega esses conceitos, só cita a religião, e você pega e agrupa os conceitos, sem pôr o nome das entidades, não importa qual. Aí você vê os conceitos sem ver os nomes. E você já está numa postura abnegada, em busca da sua evolução, da sua liberdade, de criar a sua verdade. E aí você começa a ver e você começa a agrupar os conceitos. E aí você agrupou lá uns 10, 15, 20 conceitos, e deles você transforma um conceito só. E você vai ver que eles representam aquela dezena de nomes de diferentes religiões, e que chegam a ser nomes contraditórios, absolutamente contraditórios. Hoje eu estou te falando tudo isso, e estou falando para você assim, não tenho mais receio de falar isso. Sei que muitos vão contestar, ótimo, é assim que evolui, é assim que a humanidade evolui. É assim que a gente evolui. A única coisa que eu sei dizer para você, eu não tenho mais medo de expressar as minhas verdades. E a única coisa que eu sei, eu faço para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim.
Somente aceito receber do outro o que eu faço para ele. Entendo que o outro é tudo o que existe no universo. Tudo, inclusive, aqui no nosso planeta, terra, água, fogo, ar, mata, tudo. Nisso, eu trago para você um mais atual. Se hoje estamos passando por problemas 1000 no planeta, é porque nós fizemos ao outro, enquanto humanidade, uma situação e ele não aceitou receber. De alguma forma ele devolve. Ele falou para você colocar numa tabela tipo Excel, de um lado esse conceito, do lado o outro, e você disse que tudo se resumiu a poucas coisas. O que ele quis dizer para você com isso? Quando coloca nessa tabela Excel, é lógico que você trabalha os conceitos de forma que você vai reduzindo o número de conceitos, que vai agrupando, e você vai deixando os nomes a que se refere esse conceito, e depois você tira os nomes e você põe as religiões, e você vê que os conceitos batem em várias religiões, e que os conceitos são aplicados a vários nomes. E que nomes que parecem contraditórios, absolutamente inimigos, vamos pensar assim, não são. Nomes que, enquanto seres humanos, nós achamos em determinadas religiões absurdos e que nunca poderiam sequer ser mencionados na mesma frase ou escritos na mesma linha, na verdade, são praticamente energias que se completam. Na verdade, são uma energia com diferentes faces de mobilização. E quem mobiliza essas energias é o ser humano com seu pensamento. Então, hoje, eu me reconheço um universalista. Não numa coxa de retalhos que pega o que é conveniente de cada religião. Eu me afirmo universalista que ainda está estudando religiões que não conseguiu entender e que ainda tem outras que desconhece. Meu maior problema não é fazer o bem, estar do lado certo. O problema enquanto ser humano é não querer ir para o inferno. É só isso. E se você consegue entender que inferno é você que cria na sua mente, você se liberta de crenças limitantes. Você começa a estabelecer a sua própria crença, a sua verdade. E você não fica com medo de ser antiético, porque você só faz ao outro o que gostaria que ele fizesse para você, entendendo que o outro é tudo que existe no universo, inclusive dentro da Terra. Nisso você permanece ético. Aí, com toda essa situação de ética, legalidade, egrégora, religiões, livre-arbítrio, eu consegui entender o porquê. Eu recebi aqueles entendimentos sobre religião na minha EQM, o porquê daquela luz que explodiu e, ao mesmo tempo, implodiu, o porquê da orientação contra eu desmistificar, o porquê. Eu entendi a minha EQM. Essa EQM foi a melhor coisa que podia ter me acontecido nessa experimentação de vida. Essa EQM, ela está presente para mim todos os dias, todos os momentos, em especial nos meus momentos de meditação, onde eu volto e mergulho no vazio e no silêncio, que é o meu refúgio. Onde eu busco a minha força, é na minha EQM. Eu teria uma infinidade de perguntas para fazer. Eu vou começar pela que mais me salta aos olhos, que é essa compreensão que é muito sutil, delicada, não sei, ou profunda, nessa tabela Excel dos conceitos que você falou. Eu, em vez de conceitos que às vezes podem ser mal compreendidos pelas pessoas, eu pergunto o seguinte:
Isso, por acaso, tem a ver com, por exemplo, o que no Oriente se fala Yin e Yang, a força positiva e a força negativa como sendo integradas no todo? Sim. De qualquer forma, a gente consegue entender o seguinte, né? Que se existe uma origem criadora de tudo e pela sua experiência dá a entender de que a resposta é que sim, existe uma origem criadora de tudo, da forma como eu entendi, e que esse tudo inclui tudo que a gente possa gostar e tudo que a gente possa não gostar. Exatamente. E que existe potencialmente uma razão para o que a gente gosta e para o que a gente não gosta existirem. Isso. Então, o todo engloba tudo. A gente precisa entender qual é o objetivo de ter sido feito dessa forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso que eu falei. Gente, tudo existe para se equilibrar. É como se você for também no conceito de Yin e Yang. Um completa o outro. Não foi explicado certinho, faz assim, assim, assim. Não foi isso. Ninguém me deu uma aula de informática para assim, aprender a usar o Excel. Na verdade, foi plantado na minha mente o entendimento do que eu deveria buscar e do que eu deveria, então, na prática, fazer, que era conceituar diferentes nomes de diferentes religiões e fazendo o máximo que eu podia de forma abnegada. E eu comecei a perceber, na verdade eu concluí, que tudo se completa. Se você me perguntasse agora, nesse momento, Carlos, com o que eu entendi lá. Bom, primeiro, o que eu entendi lá, o que eu escutei lá, vou ser sincero, eu não vou conseguir passar claramente aqui. Primeiro, porque é difícil expressar em palavras. Segundo, a hora que eu falar alguma coisa, muitas pessoas vão se sentir agredidas. E eu quero ficar tranquilo. Cada um estabeleça seus critérios. Façam isso. Comparem os conceitos. Deixem nomes de lado. Mas não compare conceito só porque ouviu falar. Porque eu ouvi falar que tal coisa em tal religião é assim, que tal entidade em tal religião é assim. Não, vai estudar, vá buscar a fundo o conceito de uma forma realmente sustentada. E depois que fizer isso, aí você toma a sua decisão de quem é quem, o que faz o quê, como é que coisa funciona. Mas qual é a intenção dessas entidades ao falarem para você comparar? Qual é a conclusão em termos práticos na vida, num momento complexo como o que vivemos, de você pensar sobre esses conceitos? Isso deve, aparentemente, te levar a algumas conclusões práticas. O que foi entendido, o que entendi na EQM, a simplicidade de desmistificar, livrar-se de crenças limitantes e evoluir-se a si mesmo. Pode ser mantendo a sua própria fé, independente de fé, não importa, não precisa mudar. É só você entender melhor como é que funciona. A entidade máxima, se é que eu posso dizer que existe uma, porque tudo é um é todos, tudo é nada, nada é tudo, Se eu posso chamar de Deus, eu só posso te dizer que eu me sinto incompetente para dizer o que ele quer, o que ele acha, o que ele deseja, o que ele determina. Eu me sinto realmente inapto para dizer o que ele espera da humanidade. Só sei dizer que, desmistificando, traçando conceitos que vai trazer uma situação ecumênica para entendimento das religiões, mantendo-se na sua fé, vai fazer com que você se evolua e você energeticamente, no ponto de vista, se você quiser chamar de energia espiritual, você se evolua e você progrida a um degrau mais avançado quando sair dessa experiência terrena. É essa a experiência que eu posso deixar.
me dá a impressão, quando você fala da importância de desmistificar, de que seria uma forma de nós nos aproximarmos uns dos outros. Faz sentido isso para você? Perfeito, tanto é que eu citei o ecumenismo. Porque parte da violência existente no planeta tem muito a ver com você criar um castelo em cima da sua verdade e não aceitar a verdade do outro. Seja religiosa, seja política, seja as guerras políticas ou religiosas, são crenças de uma pessoa em relação à intolerância a outra. Quer dizer, o que falta é essa questão de ecumenismo mesmo, essa coisa de entender o outro sem julgar. Então, podemos entender que essa desmistificação nos levaria a uma maior tolerância mútua? A desmistificação, sim, ela vai fazer com que o indivíduo entenda a verdade do outro, que ele pode ter outra verdade diferente e que isso só serve para que ele e eu evoluamos quando conversemos. Na verdade, é tolerância mútua, e essa tolerância gera evolução. Na verdade, o que eu senti, Carlos, é que eles não ditam o que deve ser feito, eles mostram um caminho. Nessa EQM não foi ditado para mim o que fazer, foi mostrado um caminho. E esse caminho é um caminho que evolui, mas você decide ou não pegá-lo. De que forma essa experiência tão profunda impactou na sua vida? Bom, eu não vou falar que ela impactou, ela derrubou a minha vida, mas no bom sentido. Ai, até caí aqui, quase caí da cadeira aqui. Ó, assim, eu comecei a perceber não, meus conceitos do que tem valor na vida mudaram. Eu deixei, com toda a minha carreira profissional, nos seus vários segmentos, eu comecei a perceber que tudo o que eu valorizava era puramente material. O que eu estava crescendo era físico, era matéria, era dinheiro. E na minha sensação humana, nessa coisa de sensação é tudo que o corpo percebe, né? E que a matéria traz, né? Essa experiência. Eu estava me perdendo. Eu caí em mim de que o que eu valorizo, o que eu valorizava como que era essa matéria, esse conforto, esse dinheiro, enfim, poder passear, poder isso, poder aquilo, não tem o menor valor. Porque, na verdade, vou usar essa palavra, que é o que usa aqui na Terra. Eu vou morrer. E quando eu morrer, eu não vou levar nada. O que eu vou levar? Eu vou levar o que está aqui dentro. Eu vou levar toda essa energia vital, porque na ciência nenhuma energia se perde, nenhuma energia se cria, toda energia se transforma. Eu entendi que eu tinha que transformar a minha vida. Porque era impossível eu pegar tudo isso, que eles passaram muita informação, tudo aquilo que eu aprendi, venho aprendendo, porque depois eu saí da CQM, eu saí com técnicas de aprendizado que eu não tinha ideia de que eu ia ter habilidade para estar desenvolvendo isso. E consegui ampliar, literalmente, comecei a estudar religiões, estudar ciência, e eu vim com algumas habilidades, eu digo que desenvolvi habilidades devido a essa experimentação de EQM. Eu vim com algumas habilidades, tanto mentais, tá? Como de lógica, como de raciocínio, que me permitem articular conceitos da matéria com a ciência e que me permitem fazer conexões etéreas. Com isso,
Como que eu vou jogar tudo o que eu aprendi, recebi de informações, que é muito mais do que está sendo passado nesse vídeo, e como que eu vou jogar fora toda a conceituação que eu aprendi enquanto ser humano, que voltou de uma EQM, com os meus conceitos de aprendizado. Como que eu vou jogar tudo isso fora? Não, não posso. Então eu mudei meu estilo de vida, mudei minha vida. Eu dei baixa na minha profissão, não exerço mais como fisioterapeuta, eu exerço como terapeuta holístico quântico. No sentido, deixando bem claro, de que a palavra quântico eu uso apenas para a conotação de energia, né? Só isso. E comecei a me capacitar enquanto terapeuta holístico, né? Quântico, nesse caso, e aí eu fui buscar várias técnicas, como reiki, toque quântico, cromoterapia, aromoterapia, meditação akáshica, essa coisa de meditar no universo, né, no atemporal, passado, presente e futuro. O akáshico é muito legal, essa biblioteca gigante que é o universo. Mas voltando, eu tenho formação base de biofísica e comecei a entender as técnicas holísticas de forma biofísica. E comecei a compreender que eu contribuiria mais diante da experiência de EQM que eu tive, se eu atuasse como terapeuta holístico e começasse a trabalhar com energias, e acessando energias, e mais do que acessando energias, ensinando a mobilizá-las, porque não só eu tenho uma metodologia que eu chamo de tutoria, e eu faço a tutoria, e a pessoa aprende, e ela vai aprendendo como se conectar a essas energias, e como mobilizar essas energias, preservando a sua fé. Então isso mudou muito a minha vida profissional. E realmente uma coisa absurdamente grande de enfrentamento profissional, porque imagina um ex-conselheiro mudar dessa forma. Só trazendo para o contexto humano, né? Além disso, as experimentações etéreas que eu comecei a ter após a EQM, que elas abriram a porta. Aí agora tem um portão aberto. Bom, né? Com todo respeito aí a todo mundo. Mas assim, eu tive muitos enfrentamentos familiares. Não foram fáceis, Carlos. Muito severos, muito sérios, muito. Eu tive que tomar algumas ações, mantendo minha posição sem medo, mesmo tendo aí situações de acusação de problemas psiquiátricos, né? O que é normal, o que hoje eu digo a todos que passaram por uma EQM, ou quem tem uma facilidade de conexão etérea, independente do nome que dê a essa conexão, que sabem como é complicado e como atribuem isso a você estar num estado de loucura, né? Um estado anormal, um estado mental complicado. E eu sei que as pessoas falavam e me colocavam na parede, no muro, para ver se eu conseguia acordar, para eles eu conseguiria acordar para o que eu estava fazendo, né? Mas eu entendo que tudo isso é por amor. Porque cada pessoa amando entende que, da forma como ela ama, ela entende que aquilo é o melhor. E ela quer fazer a quem ela ama voltar a ser o que era. E nessa situação de família, eu tenho que deixar registrado uma situação que é o meu pai, que é um ex-seminarista, diria até assim, se for ver, é o mais rígido em formação e em postura, mas ele me surpreendeu quando ele teve uma atitude extremamente ecumênica comigo, Carlos. Ele chegou para mim e falou assim: filho, tá, você é arreligioso. Quer dizer, você não tem religião. Mas você acredita em Deus? Meu pai me perguntou isso. E para mim foi um choque. E fiquei com receio na hora de responder.
E eu virei para ele e falei assim, pai, no Deus que o senhor acredita, eu não acredito. Afinal, eu não queria ofender ele, né? Eu não queria agredir. Então eu falei para ele, pai, no Deus que o senhor acredita, eu não acredito. Aí ele só me respondeu assim, Carlos, eu não quero saber o Deus que você acredita, mas você acredita em um Deus? Eu falei, acredito. Então tá bom, filho, me deu um abraço e me beijou. Foi... Eu fico muito emocionado, porque foi nesse gesto que eu não desmoronei. Diante de tanta pressão, de tanta gente, e que eu sei que eram pressões por amor. E, sem dúvida nenhuma, eu preciso falar da minha esposa e das minhas filhas. Me ajudaram em todos os momentos, e ainda me ajudam. Minha esposa é meu esteio. Nosso relacionamento só melhorou. Eu casei com ela, eu era católico. Minha esposa é espírita, praticante de muitos anos. E nós vivíamos num certo conflito. Depois da minha EQM, as coisas mudaram absurdamente, Carlos. Eu diria assim, eu virei universalista e ela também. Você diz que você voltou para o mundo material através de um buraco negro. Então você chegaria a dizer que os buracos negros são uma espécie de portal? Com certeza. Com certeza, porque não são só os buracos negros. Então, eu voltei através de um buraco negro porque, na verdade, era uma questão interdimensional, né? Em que, na verdade, o buraco-tempo tem essa questão dele eclodir o tempo, né? Do tempo girar, correr diferente, a luz existe um monte de situações pela densidade desse buraco negro, ele traz toda uma situação diferente, em que ele se faz como um portal de um universo para outro, ou na verdade, de um universo a outro, e intra-universo, quer dizer, de um ponto do universo a outro ponto. E interdimensional, de uma dimensão a outra dimensão, seja essa outra dimensão num outro universo ou no mesmo universo, que pode ocorrer. Eu vou dizer para você o que eu entendo como as entidades, o que eles me fizeram entender. Eu tenho conexão com entidades que são, vamos chamar de espíritos, de humanos que desencarnaram aqui na Terra e que estão no orbe Terra. Tem essas entidades, elas têm características humanas, são humanos. Tem entidades que são desencarnadas, são de outros planetas. Quer dizer, elas são espíritos de outros planetas. Tem entidades que são de outros universos. Você diz que quando você, depois de explodir, você implodiu e ficou indiferente. Indiferente é uma palavra que normalmente assusta. Ninguém quer ficar indiferente. Me explica melhor o que quer dizer ficar indiferente. Indiferente? Tá, o conceito de indiferente, eu acho assim. Primeira situação é a gente entender o conceito de indiferente. Um conceito de indiferente é não estar valorizando nem o mais e nem o menos. É simplesmente estar ali. Nem valorizar lá, nem valorizar cá. Mas isso significa simplesmente como se eu estivesse em transe e não estou participando de nada? Ou isso significa que eu estou começando a entender tudo de uma forma maior, entender tudo como fazendo parte de um mesmo jogo? O indiferente é uma coisa muito boa no estado da minha EQM, eu posso falar isso. Porque eu fui esvaziado de conceitos. Indiferente no sentido de que você não julgava mais as coisas? Não julgava mais nada. E isso tem a ver com uma necessidade para você passar a aprender novas coisas?
Exatamente, eu precisava deixar de julgar tudo e com isso eu ficava vazio. E esse vazio, que pode ser uma palavra que, entre aspas, parece ruim, é muito boa, porque o vazio é o que vai ser preenchido. Me chamou a atenção no começo da sua experiência, quando você viu primeiro a sua avó, depois você viu seu sogro, eles apareciam como forma de luz. Na silhueta de uma luz. Então era a única coisa em toda essa sua experiência que parecia ter luz, porque o resto parecia falta de luz. Na verdade, foram 3 momentos de luz. Essas 2 entidades, minha avó e meu sogro, e a luz que brotou do cristal preto. Como você definiria nisso a grande origem que congrega tudo, inclusive os extremos? Eu estou aqui porque o Criador determinou. Agora, por que ele determinou, eu não sei. Mas como você define o Criador? O Criador, para mim, é uma energia inteligente, onipotente, onipresente, onisciente. Nunca se extingue, só se propaga. E tem experiências diferentes, ele experimenta coisas diferentes através de suas criações. Talvez seja isso. Aí eu nunca havia pensado nisso. Talvez estejamos aqui cumprindo uma função de extensão do Criador, que é uma sensação numa dimensão, numa materialidade como esta. Está aí. Qual o seu recado para todos nós que não passamos por uma experiência como você? Em relação à humanidade, o que eu posso falar? Valorizem mais a questão espiritual. E para valorizar mais a espiritual, se detenham ao que pensam, porque gera emoção. Emoção, pensamento com emoção, traz a conexão com a espiritualidade. Essa questão, esse complexo espiritual, mente, emoção, vai reverberar sobre a matéria, que é o corpo. E esse corpo não é só o corpo físico, é sobre a vida, é sobre a qualidade de vida, até sobre a vida financeira que você leva. Tudo você pode mudar na sua vida se você valorizar mais a questão, já que somos humanos. Tome cuidado com o que você pensa, porque gera emoção que vai trazer a conexão com o etéreo, que vai reverberar na sua vida física, seja matéria, seja no cotidiano. Essa é a minha dica que eu deixo para todo mundo aí. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, assista aos outros vídeos que você vai adorar também, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. Se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQI e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinaloquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?